Bom, vamos falar agora sobre os zeros de funções reais. Então eu vou fazer uma introdução com vocês aí do que são os zeros de funções reais ou as raízes de uma equação, tá? Bom, as funções reais são funções que nós já trabalhamos no cálculo 1, tá? Exaustivamente, né? Foi o objeto de estudo do cálculo 1. E as funções que nós vamos estar trabalhando são aquelas, né, do cálculo 1, que vão dos números reais nos números reais. Toma uma variável aqui, pega f, pega um ponto do domínio, né? Pega um ponto do domínio, aplica de forma única, né? E você tem um ponto no contradomínio, né? Então, nós vamos trabalhar com essas funções e o objetivo vai ser encontrar os zeros dessas funções, né? O que é um zero, né? Um zero nada mais é, né? A gente diz que se eu estou usando a mesma notação do livro que a gente está adotando, tá ok? Então a gente diz que se é um zero de uma função, né? Se acontecer o quê? Se quando você pegar a função e aplicar nesse que se for igual a zero, tá? Então isso que é um zero, né? Um zero é um número tal que a f aplicado nesse número, que se aqui, é igual a zero. Raiz da equação é quando você pega a função igual a zero, a gente só troca o nome, né? Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui, uma função simples aqui. X ao quadrado menos 4, certo? Nós temos aí uma função de segundo grau, né? Onde ele tem dois zeros, essa função, tá? Essa função tem dois zeros. Quais são seus zeros? Eu vou chamar de que se, tá? Que se 1 igual a menos 2, correto? Menos 2, menos 2. E que se 2, que é igual a 2. Por que são zeros, né? Por que isso aqui são zeros? De fato, porque a f de menos 2 é menos 2 ao quadrado menos 4, né? Isso daqui dá 4 positivo, menos 4, 0, tá? E a f de 2 é a mesma história, 2 ao quadrado menos 4, que dá 0, certo? Então, por isso que a gente diz que é o zero de uma função. Quando a gente está falando que é raiz de equação, que é de vez de você considerar a função, você considera a equação, né? A equação, tá? E aí esses números continuam sendo, né, raiz, só que aí quando você está considerando a equação, quando você iguala a zero, você não chama de zero, você chama do que? De raiz, tá? Então, que se 1 e que se 2 são raízes da equação, assim como que se 1 e que se 2 são zeros dessa função, certo? Então, nada mais é, a equação nada mais é você considerar a função, né? Você considerar a função igualada a zero. Graficamente, o que isso tem, né? Gráfico, né? O que isso representa graficamente, né? Nada mais são esses números, né? Esses zeros aqui das funções, do que quando você pega o gráfico da função, ela corta exatamente o eixo dos x, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nessa curva, né? No gráfico da minha função f aqui, certo? O que eu tenho? Eu tenho que se é exatamente o ponto, né, no eixo x, que a função intercepta esse eixo, certo? Aqui nós temos, nesse caso, que se 1 e que se 2, certo? Ó, tá vendo? São pontos no qual a função intercepta. E aqui nós temos um exemplo, né, de uh, uma função senoidal, né? Uma função senoidal, no qual tem uma raiz, duas raízes, três, quatro, ou zeros, né, da função zero, infinitos, né? Porque esse daqui, se você considerar a sua periodicidade nessa função aqui, ela corta o eixo x infinito. Então, as funções, né, que nós vamos trabalhar, elas vão ser funções contínuas, tá? Nós não vamos fugir, nós não vamos procurar nenhuma função mais complexa do que as funções contínuas, tá? E então ela pode, né, vir a cortar o eixo x uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ou, como esse exemplo aqui, infinitas vezes, ok? Então isso é um zero de uma função, tá? São exatamente os pontos, graficamente falando, que corta o eixo x. Entender o gráfico ele é importante porque te deixa numa zona mais confortável, tá? Se você entender o gráfico, entender mais ou menos o que estiver acontecendo, vocês vão entender o que a gente vai fazer aí mais para frente, tá? Então, basicamente, o que a gente vai querer a partir de agora? Nós vamos, pessoal, a partir de agora, tentar achar um intervalo, tá? Um intervalo que eu vou chamar de extremo A e B dentro do x, que contenha uma única raiz. Esse vai ser o nosso objetivo, tá? Mas, por exemplo, nós vamos ver também que, vamos encontrar também aí, né, intervalos que podem conter duas raízes. Esse daqui a gente não vai querer, tá?
Mas aí a gente vai tentar fazer um refinamento de maneira que a gente pegue, né, e consiga exatamente obter apenas um único zero, né? A gente vai fazer os refinamentos necessários, né, e descobrir esses intervalos, tá? Aqui, por exemplo, poderia ter, né, a gente tem até três, né? A gente poderia ter 3 raízes e eu não vou querer esse tipo de coisa, tá? Ok? Então, o que a gente tem? Primeiro teorema que a gente tem aí, tá? Então, explicado qual é o nosso objetivo, qualquer coisa vocês deem uma lida aqui, mas o objetivo nosso é esse. Encontrar intervalos, né, que contenha pelo menos, para falar a verdade, né, o primeiro passo vai ser encontrar pelo menos uma raiz. Próximo passo vai tentar identificar se dentro desse intervalo a raiz é única, tá? Então, por exemplo, como é que eu sei, né? Como é que eu sei que dentro de um intervalo tem uma raiz? Quando eu pego a minha função f, por exemplo, considere esse intervalo aqui, ó. Esse a e esse b aqui, certo? Olha só, dentro desse intervalo aqui, tá aqui a nossa raizinha. Por que eu sei que tem pelo menos uma raiz aqui? Porque quando você pega a f de a, ela tá o quê? Negativa, correto? Ó, o eixo dos y aqui. A f de a é negativa. E a f de b, a f no extremo é positiva, correto? Por ter essa troca de sinal, o que está acontecendo? Se a curva é contínua, ela vai ter que uma hora. Ora, se ela é negativa no eixo y aqui no extremo, né? Negativa no eixo y, e ela é positiva aqui no extremo b, pessoal, vai ter que ter, como tem uma troca de sinal e a função contínua, uma hora ela vai ter que vir aqui e cortar o eixo dos x. Tendo essa noção que uma hora ela vai ter que cortar o eixo do x, a gente sabe que existe pelo menos, não é garantia de unicidade, de uma raiz, tá? Aqui, por exemplo, nesse outro exemplo, ó, o A1, o intervalo A1 e o intervalo B1, certo? Ó, vejam aqui é maior que zero e o B1 é menor que zero. Houve troca de sinal, função é contínua, a gente sabe que vai cortar em pelo menos um ponto. A2, B2, ó, a f de A2 é negativa, f de P2 positiva, certo? Então, o que acontece? Se tem troca de sinal, a curva uma hora vai vir e vai cortar o eixo do x em pelo menos um ponto. Entendido essa parte? Falando, né, com relação a álgebra da coisa, é falar assim, ó, se você encontrou um intervalo de extremos AB, no qual você suspeita, né, que tem uma raiz, o que tem que acontecer? A f de A vezes a f de B tem que ser menor do que zero. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, esse é menor do que zero, esse é maior do que zero. Produto de uma coisa negativa pela coisa positiva, a gente sabe que é negativo. Então, sempre que a f aplicada nos extremos, o produto dela for um número negativo, você tem a certeza do quê? Que existe pelo menos, tá? Gravem isso por enquanto, tá? A gente vai acabar com esse menos um ponto. Por quê? Porque pode ter exemplos, por exemplo, aqui. Ó, pensa aqui. Pensa que você achou o intervalo A aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui. Beleza? E o B. Se você jogar aqui, o f de A é o quê? Positivo. Certo? O f de B aqui, se você jogar aqui, f de B, né? F de B aqui, negativo. F de B, negativo. O produto disso dá o quê, pessoal? Uma coisa positiva vezes uma coisa negativa. É negativo. O teorema está falando, então, que existe, ó, vou voltar aqui, existe pelo menos um ponto no qual é zero da função, certo? Ou raiz da equação. Ora, pelo menos um. Reparem que dentro desse intervalo tem uma raiz, um zero, dois zeros, três zeros. Então, esse teorema aqui, você identificar que há troca de sinal, não é garantia que vai existir apenas um único zero, tá? Não vai ser garantia que vai existir apenas um único zero, conforme esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui nesse caso, essa função aqui, né, uma função, essa daqui é uma função cosseno, tá? Aí ela vai ter, né, 3 pontinhos aí, 3 zeros da função, e o que então a gente tem que tomar um certo cuidado. O objetivo nosso, de fato, vai ser encontrar um único zero dentro do intervalo. Aí a gente vai ter um outro corolário que vai ser assunto aí mais para frente.